E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a aula número 3 do módulo 2. Nessa aula vamos falar sobre legislação. Depois de entender um pouquinho do investimento, do que a gente precisa ter, eu vou conversar com vocês sobre legislação, porque ela vai permear a forma com que a gente vai construir os galinheiros. E eu vou explicar isso melhor agora, tá? Antes disso, tá frio aí na região de vocês? Aqui hoje tá muito frio. Vou falar para vocês que, olha, tá gelado, né? Tô quase tremendo para gravar a aula aqui para vocês. Então, galera, a coisa mais importante que a gente precisa fazer antes de iniciar com a construção dos galinheiros é conhecer a lei orgânica do nosso município, tá? Saber em quais regiões a gente pode criar os animais, quais regiões a gente não pode, qual é o limite mínimo de animais que a gente precisa criar antes, né, de pensar numa legislação um pouquinho mais abrangente, mais pesada, e para isso eu indico que a gente conheça a lei orgânica. Cada município tem uma lei orgânica específica, portanto não posso falar para vocês, a lei orgânica é essa, tá? Ela varia de município para município, de estado para estado. Então, você pode conhecer a lei orgânica do teu município nos sites oficiais da prefeitura, ou então indo conversar com a Secretaria da Agricultura. Ainda existem órgãos de extensão rural. Cada estado tem um órgão específico. Aqui no Paraná, por exemplo, é a ADAPAR. Esses órgãos, eles orientam nós que somos produtores rurais, a criar tudo dentro da lei. Eles nos orientam com informações, com dados, enfim. E você pode pedir ajuda para eles caso tenha alguma dificuldade na questão da legislação. Luiz, para eu criar galinhas, eu preciso ter algum documento, alguma coisa? Não necessariamente. Porém, para comércio dos animais, comércio dos ovos, enfim, para fora do teu município, você precisa do GTA, que é o Guia de Trânsito Animal. Esse Guia de Trânsito Animal, ele é como se tivesse uma certificação do teu criatório, que você cumpre normas de higiene, normas sanitárias, enfim, e que teus animais são saudáveis. Esse certificado, esse Guia de Trânsito Animal, ele é emitido por um veterinário. Porém, cada município, cada estado tem um órgão específico que emite. Como eu comentei, aqui no Paraná, a ADAPAR trabalha ajudando os produtores na emissão do Guia de Trânsito Animal. No seu estado, tem que ver qual é a agência que é responsável. Você pode se informar na Secretaria de Agricultura ou então com os órgãos de extensão. Com o GTA, a gente tem a garantia de que a gente vai conseguir vender e transportar esses animais. Porque assim, eu posso transportar eles sem o GTA? Pode. Porém, se você for parado pela polícia ambiental, alguma coisa assim, e eles verem que você está transportando esses animais para venda e não tem o guia, você pode ser multado. Então, tem esse risco. Algumas agropecuárias também, elas só compram os teus animais se você tiver o GTA. Para ter o GTA, você precisa cumprir algumas normas. Por exemplo, tamanho da tela do galinheiro, as instalações precisam ter uma especificação própria, as galinhas precisam ter um cronograma de vacinação, enfim. Essas coisas eu vou comentar também no módulo 3, né, dos tamanhos, enfim. Mas para ser certificado precisa cumprir algumas normas. Então, antes de construir, e se você quer ter o GTA, entre em contato com esse órgão. Luiz, eu não consigo tirar o GTA, enfim. Beleza, não tirou o GTA. Você consegue enviar ovos sem o GTA? Consegue. Consegue vender aves sem o GTA? Consegue. Porém, como eu falei, tem uma chance de ser multado. Eu já vi pessoas serem multadas por venderem ovos sem GTA? Não. Eu já vi criadores terem que parar a sua criação por conta de não ter GTA? Também não. Por quê? Geralmente quando a gente trabalha com galinhas ornamentais, a gente não tem um número tão elevado de animais. Dificilmente esse número passa de 1000. Tá? E aí, mais de 1000, você tem que ser um criador gigante. E aí, quando a gente passa de 1000, é que a nossa criação precisa ter uma especificação maior, um controle maior, um selo de inspeção municipal, por exemplo. Tá? Então, quando o criatório é pequeno, ele entra quase que como uma criação familiar, caseira, e aí ele não precisa ter uma certificação específica, sabe? No nosso meio, eu vejo que a maioria dos criadores não tem o GTA, e eles não são impossibilitados de comercializar por conta disso. Eu indico você ir atrás dele e conhecer pelo menos como funciona, porque é uma garantia de que você vai conseguir vender para fora sem ter problemas, tá? Então, Luiz, eu posso ter sem o GTA? Pode, tá? Pode vender ovos, pode, enfim. Você tem o risco de ser multado? Tem. Eu já vi, muito difícil, muito raro, nunca vi, tá? Então, eu vou falar para vocês porque é minha função, como quem está ensinando, passar a legislação e a forma certa de se fazer isso. Mas eu tenho total consciência de que é bem difícil você, às vezes, atender todas as demandas da certificação do GTA, né?
Então, é uma questão que conheçam, pesquisem, estejam inteirados sobre, vejam a lei orgânica do município, vejam aonde a nossa criação vai se inserir. Ela geralmente se insere como uma criação familiar, caseira, e aí ela não precisa de uma certificação muito grande, então não tem problemas. O GTA, às vezes, pode travar na negociação com agropecuárias, então tem algumas agropecuárias, como eu comentei, que não aceitam animais sem esse guia, porém algumas aceitam, enfim. É mais complicado você, às vezes, transitar com esses animais de carro, por exemplo, de uma cidade para outra. Aí é bem complicado, porque se você passar numa fiscalização da Polícia Ambiental, eles pararem e você estiver com os animais, aí você pode ser multado. Mas dentro da cidade, você pode comercializar sim, com certeza, sem o guia de trânsito animal. E a venda de ovos pelo correio também. As pessoas, a maioria das agências do correio, elas não pedem o guia de trânsito animal para você enviar ovos. Você faz a declaração de envio, coloca lá que está vendendo ovos e tal, envia, é tranquilo, não tem esse problema, nunca vi ninguém barrar ovos por não ter GTA, você pode sim comercializar, tá? Vou bater nessa tecla de novo porque é muito importante para vocês não dizerem que eu não avisei, que o GTA é sim uma coisa que a gente precisa buscar com o andar da nossa criação, com o desenvolvimento da nossa criação. Quando a gente começa a crescer, ter mais animais, querer abranger novos mercados, novos horizontes, tem o GTA, porque aí também é um diferencial para saberem que você é um criador idôneo, que você segue as leis, que teu criatório é certificado. Essa aula então é um pouquinho mais rápida também, porque é essa a maior certificação que a gente precisa ter, o GTA. Ali, como eu falei, nessa conversa que você vai ter com a Secretaria de Agricultura, com os órgãos de extensão, eles vão saber orientar melhor diante das necessidades de cada estado, né, das exigências de cada estado, de cada cidade. Eu não sei falar, eu sei da minha cidade, por exemplo, né, mas eu não consigo falar de alguém que está na região norte, por exemplo, nordeste, sudeste, enfim, isso muda. O que eu preciso que vocês entendam é saber para onde ir se direcionar. Podem pesquisar na internet também, geralmente tem essas informações lá e a gente vai ter um norte. Portanto, a parte de legislação eu acho que é essa, tá? Reforço, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem perguntar para mim, tá? Eu quero ser bem franco com vocês, poder ajudar ao máximo. E agora vamos para a aula número 4, que é muito legal, é sobre a compra de animais, saber onde comprar, quais métodos de compra, como iniciar. Você começa com ovos, você começa com galinhas, com pintinho, enfim, vou mostrar para vocês todas as opções e o que eu indico, tá bom? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a aula número 4.